Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Todo mundo agora já conseguiu responder a chamada? Sim. Ok. Então, o tema da... Deixa eu pegar aqui. O tema de hoje, qual que é, gente? O tema do PET desta semana. Deixa eu pegar o PET de vocês aqui, para já deixar ele aberto com as respostas. Espera aí. Aí fica mais fácil para vocês, na hora que forem responder, eu deixo aberto as respostas de vocês. Então, ó, o tema da nossa aula de hoje é a chegada dos portugueses no Brasil, né? E aí eu coloquei vídeos para vocês, coloquei, eu acho que 3 vídeos, se não me engano. E hoje eu vou tentar mostrar para vocês, deixa eu ver se eu vou conseguir, ver se está aqui. Só um minutinho que ele está abrindo, tá? Vou cancelar, não quero uma nova, eu quero abrir uma junk que já existe. Vou começar a mostrar a minha tela para vocês, apresentar, porque aí fica mais fácil apresentar a tela. Deixa eu ver se vai mudar. Mudou a tela de vocês? Sim. Sim? O que é isso que tem aqui? O que essa imagem representa? Um mapa Um mapa de quê? do mundo? Um mapa mundo, isso mesmo, um mapa do mundo. Olha aqui, deixa eu pegar aqui o laser. Nós temos aqui, ó, a América. Aqui em cima, América do Norte. Aqui, América Central. Aqui, América do Sul. Aqui nós temos qual continente? Qual continente que fica aqui, ó? Europa. Europa. E esse continente aqui, como é que ele chama? Ásia. E esse aqui? Como que chama esse continente todo aqui, ó? Ninguém sabe? A África. E esse aqui? Oceania. Muito bem. Então, como a gente vai ver como eles chegaram no Brasil, a gente precisa primeiro pensar onde que fica Portugal. Portugal fica na Europa e Portugal fica bem aqui, ó, esse pedacinho aqui de terra é Portugal. Do lado dele aqui, ó, é Espanha. Portugal e Espanha estão na Europa, estão nesse continente aqui. E aqui, olha, é mar, mas é tão pertinho da África, que isso aqui se chama um estreito, chama-se Estreito de Gibraltar. Ele é muito próximo da África. Então, Portugal está aqui, Espanha aqui, aqui está o Brasil. Esse mar todo que está aqui se chama Oceano Atlântico. Esse círculo que estava aqui, ó, que eu tinha, que eu cheguei ele para trás, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui a tela. Espera aí. Pronto, vamos diminuir mais um pouquinho. Menos. Pronto. Esse círculo aqui, ó, esse círculo, ele... Aí. Vamos, círculo. O círculo agora não quer deixar eu pegar ele, não. Ele estava aqui em cima porque ele estava representando apenas a parte que os povos conheciam no mundo. Os povos, quando descobriram a América, eles só conheciam esses continentes aqui, ó, Europa, Ásia
e África. Eles conheciam uma boa parte da Ásia, toda a Europa e a África, mas eles não conheciam a Oceania e não conheciam a América. Aí o que acontece, gente? Portugal ficava na Europa e Portugal, eles tinham produtos que eles buscavam, faziam comércio aqui na Índia. Para chegar aqui na Índia, eles passavam por esse mar aqui, ó, que chama Mar Mediterrâneo. Nesse pontinho aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo um lápis aqui. Nesse pontinho aqui, ó. Aqui o lápis aqui, Fernanda, eu peguei a borracha, gente. Nesse pontinho aqui é a Itália, ó. Esse pedacinho aqui parece uma bota, é a Itália. Aí, eles passavam aqui pelo mar Mediterrâneo, porque viajar pelo mar é muito mais rápido do que viajar por terra. Então, eles viajavam pelo mar Mediterrâneo e aí eles chegavam até na Índia. Quando eles chegavam aqui na Índia, eles tinham alguns produtos que eles buscavam e esses produtos, pessoal, era muito importante para eles. Esses produtos chamam-se especiarias. As especiarias são os temperos. Olha, cravo, canela, noz moscada, pimenta do reino. Isso não se encontrava na Europa. Isso só se encontrava lá na Índia. E eram produtos muito caros, mesmo porque não eram produzidos na Europa. E era produto muito importante para eles. Por quê? Porque esses produtos, eles davam sabor à comida. Esses produtos, eles conservavam os alimentos. Pensa uma coisa, quando a gente vai fazer um churrasco, a gente compra a carne e se a gente vai fazer o churrasco daí a pouco, a gente já tempera a carne. Quando a carne está temperada, eu posso acender a churrasqueira, eu posso deixar a carne numa vasilha, eu posso deixar essa carne próximo ali da churrasqueira. Eu só tampo essa carne e posso deixar ela ali. Porque como ela está temperada, essa carne não vai perder, não vai se estragar. Agora, se eu comprar uma carne no açougue, deixar ela em cima da mesa e eu esquecer ela ali, sem temperar por 1 hora, 2 horas, essa carne vai pegar cheiro ruim, ela vai pegar gosto ruim e ela vai apodrecer. Então, naquela época, lá no século XV, eles não tinham geladeira. Então, esses produtos, esses temperos, essas especiarias eram muito importantes, porque essas especiarias, elas iriam conservar a carne, elas iriam conservar os alimentos, elas iriam dar mais sabor aos alimentos. E como não era produzido na Europa, esses alimentos eram muito, muito caros. Até aí, todo mundo entendeu? Sim. Beleza, vou voltar lá para a planilha. Espera aí. Dei minha planilha. Espera aí, vou pegar ela aqui. Tá dando para vocês verem de novo o mapa? Sim. Então tá. Então, olha, só que, pessoal, esse caminho que os europeus faziam, esses caminhos, eles eram coordenados pelos povos italianos, que eram os genoveses, que ficam aqui bem na Itália. Eles é que coordenavam todas essas rotas aqui de comércio. E aí, tiveram os povos que vieram aqui da Arábia, deixa eu pegar uma caneta de outra cor. Vieram aqui da Arábia, aqui é que fica a Arábia, gente, ó. Eles vieram aqui da Arábia e fecharam esse caminho, não deixavam mais nem os italianos, nem os outros europeus passarem. E aí, o que acontece? Eles queriam esses produtos. Além desses temperos, eles buscavam lá na China, aqui é a China, ó, eles buscavam tecidos, seda, eles buscavam porcelana,
eles buscavam um monte de outras coisas em outras partes da Ásia. Mas como o caminho estava fechado, eles tinham que descobrir uma outra rota para chegar à Índia que não fosse passando aqui pelo mar Mediterrâneo, porque aqui estava interditado. Então, Portugal e Espanha, eles vão pegar as suas embarcações e vão querer fazer o caminho contornando a África até chegar aqui na Índia. Só que eles nunca passaram por aqui, eles nunca andaram pela essa região do Oceano Atlântico. Portugal já era um estado independente. Nós vimos a formação de Portugal, de Espanha, vimos a formação da Inglaterra e da França. Portugal já era um país independente e como Portugal está bem aqui na beiradinha do mar, eles já tinham o costume de fazerem pesca, principalmente a pesca do bacalhau. Então, eles já saíam um pouco aqui do próximo da praia, mas eles nunca andaram tão longe. E nessa época, as pessoas acreditavam que no mar existiam monstros. Então, eles tinham medo de pegar a embarcação e vir viajando. Eles tinham medo, por exemplo, da embarcação encalhar, da embarcação quebrar, dos ventos levarem a embarcação e eles se perderem. Eles tinham medo de ficar tanto tempo no mar que eles iam passar sede e frio e fome. Eles tinham diversos medos reais e tinham diversos medos imaginários. Eles acreditavam, por exemplo, que eles poderiam, no mar, encontrar sereias, encontrar monstros enormes. Eles acreditavam que nessas outras terras poderiam ter pessoas que viviam e que tinham os olhos, um olho só na testa ou um olho só na barriga. Eles acreditavam que no meio do oceano eles poderiam ter um local que pegasse fogo. Eles acreditavam que a Terra fosse redonda. E aí, eles ficavam com medo. Aliás, eles acreditavam que a Terra era plana. E aí, eles ficavam com medo de, por exemplo, eles irem no navio deles, na embarcação deles irem navegando, e quando chegasse aqui no final, eles iriam cair num abismo sem fim. Porque como a Terra era plana, quando chegasse um determinado momento, eles iriam cair no abismo. Então, eles tinham medos imaginários, medos reais. Por quê? Porque eles desconheciam. Vocês acham que o pensamento deles, de monstros, vocês acham que é um pensamento que pode mesmo, ou que eles eram bobos por pensar isso? O que vocês acham? Eu acho que não existem. Eu acho que eles seriam meio bobos, né? Por isso. Vocês acham que eles acreditavam em sereias, em monstros? Vocês acreditam em sereias e em monstros? Não, só como lenda. Só como lenda, porque sereia existe? Não. Monstro existe? Não. ET existe? Não sabemos. É possível. Lobisomem existe? Não. Não. Vampiro existe? Não. Não. Vocês já assistiram filme de terror? Sim. Já. Depois que você assiste filme de terror, que você desliga a televisão e está à noite, você tem coragem de dormir sozinho? Sim. E quando o vento balança assim a cortina, não dá um medinho, não? Não. Eu durmo com a janela fechada? Aí você dorme com a janela fechada. Mas e se por um acaso a cortina balançar, dá medo ou não dá? Se a janela estiver fechada, eu vou pro quarto das minhas mães. Dá medo, não dá?
Agora imagina, a gente sabe que o monstro não existe, que o vampiro não existe, mas se você está no seu quarto, você assistiu um filme de terror e a porta bate, você fica com medo ou não fica? Fico. Não sei. Eu fico, porque eu sou muito medrosa. Pegar a lençol e tacaria pra ver se tem um fantasma ali. Pois é. Agora imagina, a gente que vive no século XXI, que sabe que isso não existe, a gente fica com medo. Agora imagina eles que não tinham televisão, não tinham internet, não tinham aparelhos que mostrassem para eles essas coisas, eles tinham muito medo. Mas acontece que, para além do medo que eles tinham, eles queriam conseguir muito, muito, muito essas especiarias. Por que eles queriam conseguir? Porque essas especiarias, elas tinham um preço muito, muito alto. E aí, olha só, se uma pessoa saísse daqui e ela chegasse até a Índia, comprasse a especiaria, vamos supor que ela compre 1 quilo de pimenta do reino, e o quilo de pimenta do reino ele compre por R$ 10, quando ele voltasse até na Europa, ele iria ter um lucro 600 vezes maior. Então, 600 vezes 10, quantos R$ 1.000 que ele não teria de lucro? Se ele tivesse pagado no 1 quilo de pimenta R$ 1, ele iria vender esse 1 quilo de pimenta por R$ 600. E a embarcação ela viria muito, muito cheia. Então, o lucro seria enorme. Então, apesar do medo, apesar de desconhecer que a Terra era redonda, porque ele achava que a Terra era plana, apesar de tudo isso, esse homem, esses navegantes, eles vão sair daqui e eles vão tentar encontrar um caminho que chegue até a Índia. Só que o primeiro que vai tentar chegar até a Índia, e que vai conseguir, ele vai ser Vasco da Gama. Vocês não podem esquecer esse nome. O Vasco da Gama, olha aqui, o nome dele é Vasco. No Brasil, no Rio de Janeiro, tem um time de futebol com esse nome. Tem ou não tem? Sim. E qual que é o símbolo, o escudo do time de futebol? Não sei. Ninguém Não assisto muito futebol, não. Também não. Não Ninguém, assisto futebol. ninguém sabe? Não. Então eu vou falar para vocês qual que é. Vou mostrar aqui, ó. Quer ver? Aí, eu vou mostrar. Vê se mudou a tela de vocês. Sim. Tá no Google? Sim. Sim. Olha o símbolo do time Vasco da Gama no Rio de Janeiro. O que é isso? Uma embarcação viajando. Uma embarcação. Então é por isso que no Rio de Janeiro o time Vasco da Gama tem esse símbolo. Por quê? Porque Vasco da Gama foi o primeiro navegante que saiu de Lisboa, conseguiu fazer todo esse trajeto, passar pelo finalzinho da África, aqui pelo sul da África, e chegar até a Índia. Só que antes dele, vários navegantes chegaram até aqui e voltaram. Eles passaram pelo périplo africano e voltaram. Por quê? Quando chegavam aqui, ó, quando eles chegavam aqui embaixo, aqui tinha tanto vento, mas tanto vento, a corrente marítima era tão forte que a embarcação virava. Muitos morreram aqui. Tanto é que isso aqui se chamava Cabo das Tormentas, porque os navios que partiam chegavam aqui e eles viravam, eles batiam nas pedras, eles afundavam, até que o Vasco da Gama ele conseguiu, passando por aqui, e aqui ele se afastava um pouquinho, porque se ele continuasse aqui, ó,
tinha tão pouco vento que a embarcação dele, olha aqui, ó, esse negócio aqui chama vela. Ele só vai navegar se tiver vento. Então, tinha tão pouco vento que se ele passasse muito por aqui, a embarcação poderia ficar dias parada por causa da falta de vento. Então, ele se afastava um pouquinho e quando chegou... Professora, Oi, vou ter que sair rapidinho porque parece um negócio de ligação aqui, bugou meu áudio. Eu vou voltar, tá? tá bom. Aí, gente, quando ele chegou aqui, ó, ele conseguiu descobrir um local para ele passar em que ele fugia dessas correntezas. Então, quando ele passou aqui, ó, ele conseguiu chegar até a Índia. Chegando até a Índia, ele pôde, então, pegar as mercadorias, voltar para Portugal e vender essas mercadorias. Só que, além dele, o que aconteceu? Além de Portugal, outro país também queria descobrir um outro roteiro para ele poder passar, para ele poder chegar até a Índia. E esse país era a Espanha. Na Espanha, deixa eu pegar um mais grosso aqui. Na Espanha, o navegante que vai sair da Espanha e vai tentar chegar à Índia, o navegante chama-se Cristóvão Colombo. Só que o Cristóvão Colombo, ele vai falar assim para o rei da Espanha: olha, rei, Portugal tentou passar pelo sul da África. E eu sei, porque eu tenho pessoas que já estudaram e perceberam que a Terra ela não é plana. A Terra é redonda. Então, eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar chegar à Índia, chegar aqui na Índia, passando pelo Ocidente, ó. Eu vou tentar vir por aqui, e como a Terra é redonda, eu vou dar a volta e vou chegar aqui. Então, eu vou para o Oriente, passando pelo Ocidente. O rei da Espanha falou, ok, então você pode tentar. E aí, o Cristóvão Colombo, ele saiu da Espanha e ele tentou. Realmente, ele tentou chegar. Só que, quando ele chegou, foram muitos e muitos dias, de repente, ele chegou em uma ilha. Ele Parou chegou... bem no Caribe. Oi? Ele parou bem nas ilhas do Caribe. Exatamente. Só que ele não sabia que tinha chegado no Caribe. Ele desconhecia, porque ninguém conhecia que aqui existia um outro continente. Então, ele sai daqui e chega no Caribe. Quando ele chega aqui, ele acredita que ele chegou na Índia. Como ele acredita que chegou na Índia, ele vai chamar os habitantes de índios, porque ele acredita que chegou na Índia. Aí ele vai andando pelas ilhas, vai andando, chega até Cuba, e aí ele achando que chegou na Índia, ele vai voltar para a Espanha. O Cristóvão Colombo, ele vai morrer, gente, sem saber que em vez de chegar na Índia... Peraí que eu vou brigar com a Isis. Isis, vem aqui. Isis, vem aqui. Isis. Aí, gente, o que vai acontecer? Ele vai acreditar que chegou à Índia e ele morre sem saber. Só que aí, o rei da Espanha, eles vão mandar outros navegantes fazerem esse caminho. E um outro navegante, ele vai sair daqui, vou pegar outra cor de pincel, vou pegar agora um amarelo. Ele vai sair daqui e ele vai chegar no mesmo lugar, só que ao invés de ficar só aqui, ele vai descer e vai fazer, olha, tudo isso aqui. E ele vai perceber que tudo isso aqui é terra.
Se tudo isso aqui é terra, isso é um continente. E se é um continente, é um novo continente. Essa pessoa que descobre que isso aqui é um novo continente, o nome dessa pessoa, deste homem, deste navegador, é Américo Vespúcio. O Américo Vespúcio, que vai descobrir que Colombo não tinha chegado à Índia, e sim, Colombo tinha descoberto um novo continente. Como foi Américo Vespúcio que descobriu que isso era um novo continente, deram o nome deste continente de América em homenagem ao Américo Vespúcio, porque foi o Américo Vespúcio que descobriu que aqui havia um outro continente. Por isso que a gente mora num continente chamado americano. Até aí, tudo bem? Sim. Ok. Aí, o que vai acontecer? Temos aqui, então, bem aqui, fica de amarelinho, vai ficar Portugal. Eu vou colocar aqui de azul, eu vou colocar a Espanha. Então, Espanha aqui, ó, é azul. Ó, Espanha, azul, e Portugal vai ser de amarelo, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, Portugal, fazer o P de Portugal. Pronto. Já vimos que Espanha é azul e o P é Portugal. Como Portugal, esse primeiro navegante que descobriu foi Cristóvão Colombo. Vocês acreditam que o Cristóvão Colombo, antes de viajar pelo rei da Espanha, ele tinha ido até no rei de Portugal. E ele tinha falado para o rei de Portugal assim: olha, eu acho que tem um outro caminho para chegar à Índia. Se o senhor deixar, eu vou passar pelo caminho do Ocidente para chegar à Índia. Só que o rei de Portugal falou: esse homem é doido, não vou deixar nada. Só que agora o rei de Portugal, ele descobre que a Espanha descobriu um novo continente. Se descobrir um novo continente, provavelmente nessas terras deve ter muito ouro e muita prata. E a Espanha, quando chega aqui, ó, no Caribe, a Espanha, ela na realidade, ela descobre logo prata, muita prata. O que o rei de Portugal faz? O rei de Portugal, que é de amarelinho, ele vai até onde fica o Papa, que é lá na Itália. Ele vai até na Itália e fala com o Papa assim: olha, Papa, eu quero que você faça um documento falando que as terras que foram encontradas a oeste, a leste, essas terras terão que ser divididas entre Portugal e Espanha. Aí o Papa fala: mas que não sei o quê. Aí o rei de Portugal fala: eu quero sim, você vai fazer um tratado para mim. E o rei faz um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. Segundo o Tratado de Tordesilhas, tudo que estiver a 570 quilômetros de uma ilha que tem bem aqui, que é a Ilha da Madeira, tudo que tiver aqui será, tudo que tiver 570 quilômetros a leste será de Portugal. E tudo que tiver a oeste, depois das 570 milhas, será da Espanha. Então, quando o Papa faz isso, ele faz um tratado assim, ó. Tudo que tiver do lado de cá vai ser de Portugal, tudo que tiver do lado de cá vai ser da Espanha. Então, ó, tudo que está aqui, Portugal. Tudo, todas as terras que eles descobrirem, que tiver desse lado, vai ser de Portugal. Todas as terras que tiverem do lado de cá, vai ser da Espanha. Então, é por isso que Portugal vai ficar com as terras que hoje pertencem ao Brasil e
Espanha vai ficar com as terras que pertencem aos outros países da América do Sul. Aí, olha aqui, ó. Aqui está o Tratado de Tordesilhas. Então, o primeiro tratado que o Papa fez só tinha esse pedacinho de terra aqui, ó. Só no Tratado de Tordesilhas que Portugal vai ficar com essas terras. Aí, o que Portugal vai fazer? Portugal, então, vai chamar um outro navegante, que é o navegante Pedro Álvares Cabral. O que o Pedro Álvares Cabral vai fazer? O Pedro Álvares Cabral, ele vai sair de Lisboa, ele vai até na ilha de Cabo Verde. Da ilha de Cabo Verde, ele vai chegar no Brasil, em Porto Seguro. E aqui no Brasil ele vai ficar alguns dias, vai colocar uma cruz, vai rezar aqui a primeira missa, não é o Cabral que reza a missa, não. Ele levou junto da embarcação dele, ele levou padre também. Então, eles vão rezar a primeira missa, eles vão ter contato com os primeiros indígenas, mas eles não vão encontrar no Brasil nem ouro, nem prata. Daí, ele vai falar que essa terra que ele descobriu pertence ao rei de Portugal. Mas, gente, foi Portugal que descobriu o Brasil? O que vocês acham? Não, foi os índios. Os índios Já estavam aqui. Eles já estavam aqui. Então, Portugal, quando fala que descobriu o Brasil, a gente não pode aceitar essa versão. Primeiro, que os índios já moravam aqui. Segundo, que Portugal, eles já imaginavam que tinha terras aqui, porque a própria Espanha já tinha encontrado terras. Então, quando Portugal vem para cá, e aí, no princípio, eles falaram que Pedro Álvares Cabral veio, e aí um vento trouxe, eles se perderam e chegaram aqui no Brasil. Muitos historiadores já contestam isso, porque eles sabem que Portugal já sabia que a Espanha já tinha descoberto terras de um novo continente. Então, acredita-se hoje que Pedro Álvares Cabral ele veio até Porto Seguro, no Brasil, e o Brasil não se chamava Brasil. Primeiro ele se chamava Pindorama, porque era assim que os índios chamavam o Brasil. Depois terra de Veracruz, depois terra de Santa Cruz. Depois eles descobriram uma madeira aqui, uma árvore, que tinha uma tinta vermelha chamada pau-brasil. E é por causa dessa árvore, é por causa da tinta que saía dessa árvore, que o nosso país passou a se chamar Brasil. Mas então, ele chega aqui em Porto Seguro, e depois que ele sai de Porto Seguro, ele vai, então, até a Índia, para ele buscar especiarias, porque são as especiarias que continuam dando grande lucro para Portugal. Ficou entendido isso? Ficou. Ficou? Então tá. Então vamos corrigir o PET? Vamos lá. Questão 1. Vocês estão com o PET aberto aí? Eu estou com o PET de vocês aberto aqui. Eu posso abrir as respostas para vocês lerem, tá bom? Sim? Tá bem. Ok. Então, primeira questão. É possível afirmar que os portugueses chegaram ao Brasil por acaso? Quem responde para mim? Quem quer responder e quer que eu abra a resposta lá? Eu. Quer que eu abra, Brian? Pode abrir. Tá bom, peraí. Eu tinha que estar apresentando a tela, né? Eu parei de apresentar. Peraí. Qual que é a sua turma, Brian? 702. Vou colocar aqui 702 para poder achar a sua mais fácil. Brian Marcos, é esse? Brian Robert. Vai, Brian, você não enviou, não? Fiz não. Então não vai estar aqui.
Pensei que era para responder a questão. Ah, mas você quer responder pelos seus conhecimentos? Pode responder. Sim. Não, não é possível. É possível, mas acho que não. Por Eles quê? não chegou a... Porque é muita sorte, né? Eles viajar assim e do nada encontrar uma terra. Eles poderiam ter para qualquer lado, mas ir para o Brasil certinho é meio difícil. Você acha? Quem mais concorda com o Brian ou quem mais tem outra opinião? Ou quem quer Eu que... concordo com ele. Ô, Gabi, você quer ler sua resposta? Eu abro ela aqui. Deixa eu ver se... Gabi é 701, né? Isso. Vou marcar aqui para marcar só a sua resposta, Gabriela. Então, a pergunta é possível afirmar que os portugueses chegaram ao Brasil por acaso? A sua resposta, Gabi, você falou que sim. Lê. É possível, porque os portugueses queriam chegar nas Índias, né? Mas eles acabaram chegando no Brasil. E você acha que realmente eles chegaram por acaso ou depois da minha explicação você mudou de opinião? Eu acho que eu mudei de opinião, porque eles andaram daqui até Portugal é mais ou menos quase 8.000 quilômetros. E eles foram de barco 8.000 quilômetros de um caminho totalmente distinto. Eu não acho que foi por acaso, não. E qual era o outro grande motivo para eles quererem descobrir o Brasil? O que tinha acontecido? Quem que tinha descoberto outra coisa? Porque eles queriam explorar as terras. E a Espanha já tinha descoberto terras, não é verdade? E prata e ouro. Isso. Oi? E prata e ouro. E prata e ouro. Então, Portugal também queria descobrir, porque a gente já estudou mercantilismo. Quanto mais ouro e prata, mais rico é o país. Então, se Espanha tinha descoberto, então provavelmente também... Professor, Oi. Portugal ele não descobriu ouro, mas quando ele chegou na parte de Minas Gerais, ele sim descobriu ouro. Mas aí ele só vai descobrir ouro no século XVIII. Sim. E ele encontra o Brasil no século XVI, né? 1500, século XV, já no início do XVI. Mas aí ele vai encontrar outras coisas. Por exemplo, ele vai explorar aqui a madeira. A madeira vai dar muito lucro. Depois eles vão plantar cana-de-açúcar. Também vai dar muito lucro, né? Então, assim, ele não descobre o ouro e a prata, mas ele vai poder produzir aqui alguma coisa que vai levar lucro para eles. Então, eu acho que essa história de descobrir o Brasil por acaso, primeiro, que ele não descobriu, e segundo, que ele já tinha o interesse e ele tinha o conhecimento, porque a própria Espanha já tinha descoberto terras na América, tá bom? Tá bom. Tá bom. Vamos à pergunta 2. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Quem quer responder para mim? Quem quer responder? Que está na aula e vai responder para mim. Eu abro aqui. Eu posso responder, professor. Gabi? Então, peraí, deixa eu abrir lá de novo. Peraí. Deixa eu abrir ele maior aqui, tá, Gabi? Pronto, vê se dá para você falar. Você lê. Foi um tratado de Portugal e da Espanha em 1494, com a finalidade de dividir a nova descoberta entre os países, a descoberta da América. Isso mesmo. Tudo que fosse descoberto seria uma parte de Portugal e uma parte da Espanha. Então, o Tratado de Tordesilhas, ele queria dizer exatamente isso. A 570 quilômetros depois da Ilha da Madeira, tudo que fosse a leste é o que fica no nosso braço direito, tudo que fosse a leste pertenceria a Portugal, tudo que fosse a oeste pertenceria à Espanha. Então, ó, o Tratado de Tordesilhas, ele nada mais é ou menos do que, deixa eu achar ele aqui de novo, que eu perdi, aqui, do que uma linha imaginária.
Tudo que tivesse a leste, ó, tudo que tivesse do lado de cá dessa linha imaginária, pertenceria a Portugal. Tudo que tivesse a oeste, que é do lado esquerdo, pertenceria à Espanha. Vamos agora à questão de número. Ficou entendido isso aí, gente? Sim. Ficou. Questão 3. Releia o trecho da carta de Caminha e analise quais os estranhamentos entre os dois povos durante o encontro. Aí, deixa eu pegar aqui para poder ler para vocês. Espera aí. É a questão 3, né? Vamos lá. É esse trecho aqui, ó. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles pousaram. Ali não pôde deles haver fala, nem entendimento de aproveito, porque por o mar quebrar na costa. A feição deles é serem pardos, de maneira avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como um furador. Águas são muitas, infinitas, e de tal maneira graciosa que, querendo se aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Vou repetir a pergunta. Releia o trecho da carta de Pedro Vaz de Caminha e analise quais os estranhamentos entre os dois povos durante o encontro. Quem quer falar a resposta para mim, por favor? Eu abro lá, você apenas leia. Quem vai ser? Eu, professor, posso responder? Pode, Gabi, deixa eu abrir lá a sua resposta. Não precisa de abrir, não? Não, você está com ela facinho aí? Eu sei a resposta. Pode falar então. Dela. Pode falar. O estranhamento deles foi que os índios andavam nus, né? Sim. Eles também eram de cor parda. A língua deles era diferente do português. E a cultura deles, a religião dos índios, praticamente tudo era diferente, né? Isso mesmo. E agora, gente, o que os índios acharam dos portugueses? O que eles perceberam diferente dos portugueses de cara? O que vocês acham? Eu acho que a língua que eles falavam, porque para a comunicação deles, eles conversavam em português, provavelmente. Sim. E o que mais? Que os índios bateram o olho nos portugueses, antes de conversar, já perceberam que eles eram diferentes dos índios? As roupas. As roupas. Imagina o calor que fazia lá, e aquele povo, aqueles casacos europeus, aqueles chapéus, aquelas botas, né? Então, essas foram as coisas. Além do que, gente, o índio, ele conhecia canoa, mas o índio não conhecia aquela caravela. Então, imagina, o índio nunca tinha ido muito longe da praia. Então, quando eles viram aquela embarcação, primeiro eles pensaram que aqueles homens fossem deuses, porque aquela embarcação não era uma coisa que eles estavam acostumados. Aí, quando os portugueses chegaram, além das roupas completamente diferentes, eles tinham barbas, cabelos diferentes deles, a pele era diferente. Então, o estranhamento foi de ambas as partes. Tanto os índios estranharam os portugueses,
quanto os portugueses estranharam os índios. Agora, número 4 é assim. Observe o seguinte trecho da carta de caminho. O melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. Identifique o sentido do termo salvar esta gente. O que vocês acham? O que eles queriam dizer com isso? Salvar a gente. Quem era a gente que eles queriam salvar? Os índios, eles pensavam que a cultura deles, tudo deles era errado, porque era diferente da deles. E principalmente a religião. Os índios não acreditavam em um único Deus. E os índios acreditavam em vários deuses. Então, quando ele fala salvar essa gente, é dar uma religião monoteísta, e no caso católica, para esses índios. Muito bem, Gabi. E através de quê? Através da catequese. Então, salvá-los era catequizá-los. Letra B. Explique por que é importante para os portugueses salvar os indígenas. Por que vocês acham que era importante salvá-los? Por causa da religião deles? Sim, mas por que mais? Porque seria mais fácil deles comandarem para eles explorarem o território brasileiro. Seria mais fácil para eles dominar, né, Gabi? Essas pessoas, né? Exatamente. Muito bem pensado, Gabi. Uma outra coisa também que eles pensavam é que eles pensavam que os índios, quando eles celebraram a missa, na hora que eles foram mostrando as coisas para os índios, no videozinho que eu postei no PET para vocês, está mostrando isso. O índio, ele fez tudo que o português fez ao celebrar a missa. Então, eles pensavam exatamente o seguinte, eles pensavam assim, poxa vida, se eles fizerem tudo aquilo que eu faço, se eles acreditarem no meu Deus, a alma deles pode ser salva. Eu posso, então, salvar esses índios. Porque se eles não acreditarem no meu Deus, que era o Deus que nós hoje acreditamos, eles poderão, eles são pessoas que não têm alma, porque a nossa alma acredita em um único Deus. Então, quando eles pensam em salvar, eles pensam em salvar de acordo com a religião e também de acordo com o que a Gabi falou, que é já pensando na dominação. Esse PET foi pequenininho, as atividades, não foi, gente? Sim. Foi. Mas foi bem tranquilo, né? Vocês estão assistindo os vídeos que eu estou postando, gente? Sim. Assistam, viu, gente? Quando eu escolho os vídeos, eu já escolho os vídeos para que vocês possam, igual vocês falaram, através do vídeo, vocês já conseguem elaborar a resposta de vocês, tá bom? Quinta-feira é feriado, sexta-feira não tem aula. Só teremos aula agora na outra semana. Então, vou ficar com muita saudade de vocês. Professor. Oi, Caleb. Amanhã, quarta-feira. Vai ter aula normal? Amanhã tem aula normal. Tá. Mas aula de história só na outra sexta-feira, né? Que a gente vai ter aula. Eu já coloquei o PET semana 4 lá no Google Classroom para vocês. Por favor, acessem, respondam, enviem, depois volta lá no Google Classroom e confirma o envio, tá bom? Tá bom. Tudo bem. Então, obrigada pela participação de vocês. De qualquer forma, eu vou postar essa aula lá no YouTube, para caso vocês queiram relembrar o que a gente conversou aqui, tá bom? Beijos a todos. Tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau. Bom feriado. Tchau. Bom feriado. Tchau. Tchau, bom feriado, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, Brian.